Muito bem, pessoal, nós estamos aqui então para falar com vocês agora sobre classes gramaticais ou classes de palavras. E a primeira que nós vamos abordar nesse nosso estudo voltado para a sua preparação para concurso público é advérbio. Tá? O que são advérbios? Bom, conceitualmente, advérbios são palavras invariáveis que se referem a um verbo, a um advérbio. Veja, um advérbio pode se referir também a outro advérbio, ou ainda a um adjetivo, modificando o sentido deles ou intensificando esse sentido. Então eu chamo a sua atenção para essa expressão aqui, ó, invariáveis. Por quê? Porque o advérbio não vai sofrer flexão de gênero, tá? É masculino, feminino. O advérbio também não vai sofrer flexão de número, singular, plural. Por meio dos exemplos que aparecem aí na sua tela, eu acredito que a explicação vai ficar melhor ainda. Então vejamos. No primeiro caso, ele chegou cedo. Repare que chegou é verbo, tá? Ó, verbo. E o cedo, então, está se referindo ao verbo, ok? Imprimindo ao verbo uma circunstância de tempo. Ele chegou quando? Ele chegou cedo. Em que momento? Vamos para o exemplo aqui ao lado. Ele chegou bem. Novamente, eu tenho aqui um verbo como referência do termo bem. Agora, qual é a circunstância que esse advérbio imprime ao verbo? Sem sombra de dúvidas, circunstância de modo, ok? Você agiu bastante mal. Repare que agora o bastante está se referindo à palavrinha mal com L, que é o contrário de bem. Bom, aqui eu tenho um típico advérbio. Então veja, um advérbio referindo-se a outro advérbio para intensificar-lhe o sentido. Nesse caso, o bastante é equivalente a muito. Tá bom? Eu poderia fazer a substituição. Você agiu muito mal. Outro exemplo, quarto. Essa é a atitude menos correta. Quero chamar a sua atenção para que não existe a palavra menos. Menos é advérbio. E como eu disse, advérbio é invariável. Não se flexiona em gênero e número, tá bom? Então, não existe meno, mena, menais. Tudo isso está errado, ok? Correta pertence à classe dos adjetivos, ok? O adjetivo está se referindo ao substantivo atitude. Agora, o menos está intensificando o sentido desse adjetivo. Cuidado que alguns advérbios não se referem especificamente a um verbo em particular ou a um advérbio e nem a um adjetivo apenas. Alguns advérbios se referem a toda a oração, tá bom? Então veja, ó, os deputados aprovaram as emendas. O advérbio infelizmente expressa uma avaliação do enunciador ou a opinião dele em relação a todo o restante da declaração. Valores semânticos dos advérbios. Isso é muito importante para uma prova. Eu quero destacar aqui que esses valores semânticos são diversos. Não há como eu colocar aqui todos os valores. Então,
eu destaco aqui, eu trago aqui para você apenas alguns. Certamente você vai encontrar em alguns manuais de gramática outras relações, tá? E entre os próprios manuais de gramática, essas relações são diferentes. O assunto não é esgotado, os exemplos não são esgotados nos manuais de gramática. Na verdade, o que eu vou apresentar aqui, com mais aquilo que você vai estudar em outra apostila, em outra gramática, tudo isso é complementar, tá joia? Então veja, intensidade, olha lá, muito, mais, menos, pouco, bastante, assaz, demais, tanto, quanto, quase, apenas, tão, como, nada que. Bom, merece a nossa especial atenção essa palavrinha aqui, ó. Porque nem sempre vai ser advérbio de intensidade. E talvez você nem a conhecesse como advérbio de intensidade. Talvez você a conhecesse com uma outra classificação, ou mesmo expressando até uma outra noção, né, com outro sentido. Então veja, vamos dar um exemplo aqui do como funcionando como advérbio de intensidade. A dica para isso é você perceber que ele vai estar atrelado a um verbo, tá? Então eu digo assim, ó, como esfriou. Olha lá. Esse como aqui, ó, na frase como esfriou, é um advérbio de intensidade. Ok? Intensidade. Agora veja outro exemplo. Se eu dissesse assim, ó, como isso ocorreu? Olha lá. Eu estou interrogando, tá? Para tentar esclarecer ou descobrir a causa dessa ocorrência. Então, como aqui é um advérbio usado numa interrogação, ele é advérbio interrogativo. E ele expressa que circunstância? De causa. Tá bom? Então, ó, aqui é causa, aqui é intensidade. E se eu dissesse, por exemplo, o seguinte: ele é como o pai. Veja, aqui eu não tenho um advérbio. Aqui eu tenho uma conjunção, certo? Subordinativa. Tá bom? Conjunção subordinativa comparativa. Então, essas variações do como precisam ser percebidas por você em uma prova, tá bom? Vamos agora a outros exemplos. Olha lá, afirmação. Eu não vou ficar aqui lendo para você, porque isso você pode fazer, tá bom? Eu vou chamar a sua atenção para alguns aspectos. Olha, quiçá. Quiçá aqui é dúvida, tá bom? Então preste atenção. Outros valores semânticos: tempo, lugar e modo. Tá joia? Então, ó, à toa, à vontade, certo? Então, tudo isso indicando modo. Lugar: afora, talvez até menos usual, né? Em cima. Olha que interessante. Em cima escreve-se separadamente. Embaixo, tudo junto. Ok? Então, ó, tempo, a miúde. Esse aqui também quase não aparece, né? Ou você tem costume de usá-lo.
Então você precisa compreender esses valores semânticos, tá bom? Albert, o que é uma locução adverbial? Bom, a locução adverbial, na verdade, é um conjunto de palavras. Esse conjunto de palavras vai funcionar como um advérbio, tá? Então você vai ter mais de uma palavra funcionando como um advérbio, referindo-se, repito, a um verbo, a um adjetivo ou mesmo até a outro advérbio. Essa locução adverbial geralmente é formada por quê? Preposição de um lado, substantivo do outro. Olha aqui a preposiçãozinha aqui, ó. Olha o substantivo aqui. Então, esse conjunto que está destacado para você é que funciona como um advérbio. Trabalhamos de manhã. E repare, a referência, repito, é feita ao verbo. Fiz o trabalho de novo. O que eu tenho aqui? Preposição mais adjetivo. E a referência, Albert? Ao verbo. Ok? Outro exemplo, eu vim de lá. Então, de novo, preposição mais o que? Advérbio de lugar. Então, o conjunto aqui, tá? Aqui também o conjunto, funcionando como locução. Tá joia? Adverbial, papel de advérbio. E a referência, Albert? Poxa, a referência aqui você já percebeu. É ao verbo. Então, qual é o cuidado que você precisa tomar? Veja, café da manhã. Repare que eu tenho preposição e substantivo, ok? Semelhantemente ao primeiro caso. Olha aqui. Qual é a diferença, então? A diferença é a referência. A referência agora é feita a um substantivo. Então, essa locução aqui se refere ao substantivo para especificá-lo, qualificá-lo. Então, eu já não estou mais tratando de uma locução adverbial, e sim de quê? De uma locução adjetiva, ok? Outro exemplo, homem de longe. Preposição de um lado e advérbio do outro. Semelhante a esse exemplo aqui, ó. Eu vim de lá. Porém, a locução agora se refere a um substantivo. Tudo bem? Então ela, igual ao caso de cima, está qualificando esse substantivo. Então ela é uma locução adjetiva e não uma locução adverbial. Advérbios interrogativos. Esses advérbios vão aparecer em, digamos assim, frases interrogativas. Qual é a grande dificuldade aqui? É porque a interrogação ela pode ser feita diretamente, tá? Então a gente vai chamar aqui, ó, direta ou diretas, né? Frases interrogativas diretas e frases interrogativas indiretas. As diretas são reconhecidas facilmente. Por quê? Porque elas terminam com um ponto de interrogação. As indiretas, fica aqui a minha dica, elas serão, na verdade, numa análise sintática mais complexa, né? Elas serão tipicamente orações subordinadas, substantivas
objetivas diretas. Tá joia? Vamos lá. Onde está o teu livro? Veja bem, onde me dá uma ideia de quê? Lugar. Sim ou não? Quero saber o lugar onde o seu livro está. Veja aqui o ponto de interrogação. Então, essa aqui é uma interrogação direta. Quero saber onde está o teu livro. Olha só, eu tenho aqui duas orações. Isso que você está vendo aqui, quero saber, é uma típica locução verbal. Tá? Eu tenho ali verbo principal, ou melhor, verbo auxiliar e verbo principal aqui. Tá joia? Bom, o verbo principal, se você perceber, é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede um objeto direto como complemento. Veja, esse objeto direto aqui, tá vendo? Ó? É uma oração. Por que é uma oração, Albert? Porque tem verbo. Tá? É uma oração subordinada à sua principal, que é a anterior. E ela é substantiva porque ela faz papel típico de um substantivo, que é um objeto direto. Certo? Então veja, onde está o teu livro? Repare que essa oração é igual à de cima. A diferença é que a indagação, a interrogação foi feita indiretamente. Quando ela partiu? Quando imprime a frase uma noção de tempo. E olha aqui, ó, o ponto de interrogação. Então, a mesma análise. Não sei o quê? Não sei isso, objeto direto. Olha o verbo aqui, como é transitivo direto. Quem sabe, sabe alguma coisa. Toda essa oração aqui, repare, é igual à de cima. A diferença é que uma é direta, a outra é indireta. Como construíram o prédio? Veja o ponto de interrogação novamente. E o como aqui, ó, imprimindo a frase uma noção de modo, uma circunstância de modo. Aqui também vale o mesmo raciocínio. Eu tenho um objeto direto oracional, tá? Eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e toda essa oração aqui, ó, é igual à de cima. A diferença é que a indagação ou a interrogação é direta, tá? E a outra é indireta. A direta sempre levando o pontinho de interrogação. Mais algumas circunstâncias. Por que você está triste? Esse porquê, veja, esse porquê não deve ser confundido com pelo qual, tá? Não pode ser substituído por ele. Se eu digo assim, ó, esse é o motivo porque sofri tanto. Ponto. Veja, esse porquê aqui pode muito bem ser substituído pela expressão pelo qual. Então, nesse caso aqui, eu estou diante de um pronome relativo, certo? Aqui, porque você está triste, eu estou diante de um advérbio interrogativo. Ou de uma locução, se você preferir, porque você tem mais de uma palavra ali. Tá joia?
Tá? Então, ó, expressando o quê? Circunstância de causa, tá bom? Precisamos saber por que você está triste. Mesma análise, tá? Indicando circunstância de causa. Para que você estuda? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? E aqui também, ó, a mesma análise, certo? Eu estou diante de uma oração subordinada. Vamos apagar aqui. Olha aí, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Olha o verbo aqui, verbo transitivo direto. Quem sabe, né? Sabe alguma coisa ou quer saber com que finalidade, tá bom? Quero saber para que você estuda. Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Tá joia? Então, esse para que aqui, ó, trazendo ideia de finalidade. Esse é um advérbio interrogativo. Certo? É isso aí, moçada. Muito obrigado e até o próximo bloco, então.